Então, quero saudar todos com a paz de Cristo, amém? Muita alegria compartilhar a palavra de Deus com vocês, tem sido um momento edificante, né? Até os cachorros têm estado felizes aqui no nosso meio, né? Pois bem, amados irmãos, quero fazer só uma apresentação rápida, não sei quem é que está com o controlezinho, acho que Ana Lídia, tá bom, muito bem. Acerca da nossa igreja, nós não temos as fotos mais bonitas que nós queríamos apresentar, né? Mas nós temos aqui, olha aí, igreja, nós chamamos a PIBIF, que é a primeira igreja bíblica independente de Fortaleza, que na prática em si já tem há 52 anos e documento no próximo ano 50 anos vai completar. Deus tem abençoado essa igreja. Essa igreja teve uma época em que ela passou por muitas dificuldades. Ela quase que tornou totalmente a doutrina que defendemos, né, como doutrina conservadora, quase que de lado. Mas Deus preservou e manteve sempre os princípios da palavra de Deus naquela região. Deus abençoou essa comunidade muito grande. Essa igreja já tem filhas, né? Aqui, antes de falar sobre a filha dela, nós temos um encontro de casais, nós estamos temos dito para os pastores daqui, pastor João e os demais, nós temos promovido, nessa primeira parte, um curso para casais. Esse curso é onde nós estamos falando para os casais sobre a intimidade, a vida comum do lar, as lutas que a família passa. E são 3 etapas. Então, a primeira etapa nós já encerramos, vamos começar só em setembro, a segunda etapa, e se Deus quiser vai ser um tempo de treinamento. Então, tempo de treinamento para esses casais treinarem outros casais. Então, esse trabalho tem sido feito na igreja e Deus tem abençoado. Mais embaixo você está vendo aí o encontro de senhoras, de mulheres, nós não podemos chamar de senhora, mas mulheres, onde as jovens e as mulheres casadas também, elas se encontram lá. Elas têm estudos doutrinários, estudos que estão seguindo o tema, uma agenda anual, falando sobre temas concernentes à vida delas, à vida de uma mulher de Deus. Deus tem abençoado demais o ministério das mulheres. Geralmente, quando tem um encontro, né, de mulheres, também tem um encontro de homens. Nós temos feito um encontro de homens nesse período, e também temos o nosso encontro, a nossa saída, né, onde nós conversamos, trocamos as nossas ideias, as experiências com o Senhor, nos aconselhamos mutuamente, nos exortamos mutuamente. Então, Deus tem trabalhado nesse rumo lá na nossa igreja, na nossa comunidade. Deus tem abençoado demais nessa questão. Você vê aí esse rapaz que está segurando a câmera, é o Robson, ele é presbítero da nossa igreja, né? E é um homem que tem sido treinado pela graça de Deus para assumir a igreja mãe. Então, ore pela vida dele, por você sempre lembrar de orar pela PIBIF, pela nossa igreja, lembre de orar por esse rapaz, tá bom? Como eu disse, aí nós somos os nossos jovens, aqui é o encerramento do livro de Oséias. Eles pediram para que eu pudesse dar o livro de Oséias em 3 mensagens. Então, foi difícil, mas Deus abençoou e foi muito bom. Ministério de Louvor, Deus tem também trabalhado na vida desses jovens. Teve uma época na vida dos nossos jovens que nós passamos por uma luta muito grande. Uma mocidade antiga que tinha na igreja, uma mocidade que não estava tão comprometida com a palavra de Deus. E logo quando nós chegamos para poder assumir essas questões do ministério da igreja, nós tivemos que trabalhar. E ali tinha questões tristes mesmo no meio deles. E a questão da impureza era um dos pecados que estavam lá. Alguns jovens não quiseram, né, ser tratados e saíram para outras igrejas, mas nós achamos que aquilo era importante tratar na vida daquela igreja. Era algo que estava fazendo mal a ela e nós tínhamos que encarar isso, né, diante de muitas batalhas, lutas, às vezes de irmãos que não entendiam essa questão, mas nós tivemos que ter todo um trabalho de preservação
E então nós separamos os adolescentes, né, daquele grupo mais antigo e acabamos num período, um tempo, com a questão da mocidade. Trouxemos os jovens, aqueles mais antigos, para o encontro dos homens, porque era como se fossem duas igrejas totalmente separadas, com ideias diferentes. Então nós trouxemos aqueles jovens para poder assistir com os homens e as moças com as mulheres, como a palavra de Deus diz que elas têm que aprender com as mulheres mais velhas. E houve toda uma instrução nisso. Deus levantou os adolescentes, capacitou esses adolescentes, estamos ainda trabalhando a questão da santidade, e Deus tem formado hoje uma mocidade que tem nos alegrado demais. Temos sentido a alegria, sentindo que o Senhor tem trabalhado no coração deles a questão da santidade, mas deu trabalho e foi sofrimento, muito sofrimento. Mas o Senhor vai continuar fazendo esse trabalho. Aqui é o terreno que a Igreja Mãe comprou, porque nós começamos a trabalhar já há uns 6 anos nessa região de Caucaia. E nós temos aqui do lado a cozinha que nós fizemos e o templo, né? O prédio onde os santos se reúnem nessa região. Às vezes nós temos tido até 70 pessoas, 80 pessoas assistindo aqui. Então Deus tem abençoado também demais a nossa congregação. A Igreja Mãe já é mãe de 2 igrejas, né? Porque essa tem crescido muito. E se Deus permitir, um tempo mais adiante aí, ela vai se emancipar com a graça de Deus. A outra igreja ficou no passado, né, lá no Conjunto do Ceará, e eles trabalharam e ela se mantém até hoje. Lá já está emancipada, ela segue o rumo dela normal. Então, nós pensamos em missões também. Nós queremos isso, é um dos planos da igreja. Logo, logo, junto, as igrejas vão poder trabalhar em outra comunidade também, implantando um outro trabalho, se Deus quiser e permitir. Isso aqui são os irmãos da congregação que estão reunidos, assistindo, né, louvando. Aí um pouco do espaço que nós temos, certo? Esse terreno aqui é de 740 metros quadrados. Nós levantamos só esse prédio, esse galpão, e também uma cozinha que tem 2 banheiros, né, e uma cozinha para poder dar assistência. Nós estamos orando para que Deus abençoe e levante recursos para a gente poder levantar uma sala para as crianças. As crianças saem daqui, é um número bom de crianças que tem lá, e assistem lá dentro da minha casa. Então, nós estamos pedindo ao Senhor que em outro local aí a gente possa construir uma sala maior para poder ter o trabalho com as crianças, como nós gostamos de fazer. Nós não chamamos cultinho, nós chamamos o culto. É um culto mesmo para as crianças. É um momento de aprendizado, é um culto tão igual quanto o culto dos adultos. Então, elas estão sendo ensinadas e doutrinadas pela palavra de Deus. Bem, ore pela gente. Nós precisamos demais do seu apoio e da sua oração. Então vamos recitar o nosso texto básico, né, do retiro. Quem é que lembra o texto básico da nossa mensagem? Mateus capítulo 5, versículo 8. E o que é que ele diz? Bem, todo mundo. Bem-aventurado. Então, na primeira parte, nós tratamos sobre o coração, né? Hoje nós vamos ver a questão da pureza, né? O que o coração precisa ser puro, nossa vida precisa ser pura. Vamos pedir a ajuda de Deus para poder fazer essa apresentação. Senhor, nosso Deus, nós pedimos a Tua ajuda. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. O Senhor é um Deus tão maravilhoso. Agora nos dê a intrepidez do Espírito Santo e a ousadia dele de falar ao coração. Nenhuma palavra, Deus, que seja puramente minha, possa, Deus, ser direcionada aos corações dos irmãos. Mas toda palavra que vier do Senhor, todo ensino, Deus, que vem do Senhor, possa ser direcionado e fixar nas mentes e nos corações. Nós pedimos a Tua ajuda, Senhor Deus, a Tua iluminação nesse momento.
e faz com que nesse instante as mentes fiquem presas no ensinamento. Que o Senhor repreenda Satanás, sua astúcia e todas as setas malignas que ele possa te lançar para distrair, ó Deus, a nossa mente, nossos pensamentos. Nós pedimos a tua ajuda nesse instante. Haja de forma sobrenatural, Senhor. Haja de maneira que nós possamos aprender do Senhor, da tua palavra. Pedimos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos, nós queremos falar hoje ainda, continuar, bem-aventurados os puros de coração. Nós tratamos sobre a questão do coração. O coração é enganoso mais do que todas as coisas e também ele é corrupto. Nós achamos às vezes que estamos fazendo as coisas corretas, as coisas certas, mas na verdade estamos sendo enganados. Nós tratamos sobre essa questão. Mas hoje nós queremos falar sobre o sentido real, sobre a questão da pureza. Em si, já tratamos da questão da impureza hoje pela manhã, mas queremos ainda dar continuidade a esse tema, né? Então, o que significa pureza de coração? Os 5 tipos de pureza, à luz da Bíblia, eu quero apresentar para os irmãos. Primeiro, pureza. Eu chamo, pureza primitiva. É o tipo de pureza que existe apenas em Deus. Deus é totalmente santo, separado de qualquer coisa impura. Nosso Deus é totalmente santo. É tão essencial em Deus como a luz é para o sol. Deus é separado de todo o mal. Então, essa é um dos tipos de pureza. Segundo, pureza criada, Esta é a criação de um ser puro. Deus nos criou não em pecado, mas Deus nos criou em pureza, sem pecado nenhum. Quando Deus fez o jardim, fez Adão, fez o jardim, coloca Adão lá, Deus fez o homem sem pecado algum. A pureza habitava no coração do homem. Até que o homem se rebela contra Deus totalmente, cai, e Deus imediatamente prover uma promessa. Vocês sabem qual é a primeira promessa da Bíblia? Aonde é que ela está? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E essa promessa, vamos abrir lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A promessa de Deus é maravilhosa aqui, porque se estende à família, uma família que se perde completamente, está totalmente perdida. Mas olha aqui, nessa questão aqui está tendo a sentença, O Senhor Deus sendo juiz nessa situação, o homem cai em pecado, o homem totalmente puro, mas cai em pecado, desobedece a Deus, e o versículo 15 diz, porém, inimizade, ele já falou com Adão, Adão coloca a culpa na esposa, e a esposa coloca a culpa na serpente. E aí Deus se vai pronunciar contra a serpente. E então ele está dizendo aqui para ela, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então tem muita coisa aqui nesse versículo a aprender. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre ti, quem é ti? Satanás. E a mulher. E entre a descendência de Satanás e o descendente, a semente da mulher. Mas Satanás não é um anjo? Como é que ele pode ter descendência? E quem é a descendência de Satanás? Quem são os descendentes aqui de Satanás? Você sabe dizer? Se ele é um anjo, não pode procriar? Silêncio total? São os ímpios. São os homens que negam a Deus. São os homens desobedientes. São os transgressores. Eles são os descendentes de Satanás. E quem é a semente? Em outra versão tem aí. Quem é a semente? O descendente da mulher. Jesus.
Jesus é o descendente da mulher. Vou esperar vocês. Pode se ajeitarem, não vão se molhar. Tudo bem, né? Como é bom estar aqui nesse calor humano. Uma chuva, provisão de Deus, bênção de Deus, para que a gente pudesse estar mais juntos. Então vamos lá, voltar de novo? Agora sim, né? Então vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tudo. A chuva que cai do céu, Senhor, é uma grande bênção. E se tudo que o Senhor faz for para o nosso bem, como é, obrigado por esse momento também. Também te peço, Senhor Deus, que nesse momento tua palavra possa chegar até o coração, sem nada atrapalhar. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Então, eu disse que a questão de Adão, nós falamos sobre a questão da pureza criada. Deus cria o homem no estado de pureza, santo, sem pecado algum habitar no coração dele. E aqui, quando o homem cai e o pecado entra na vida dele, a morte também entra. E Deus imediatamente, ele vai dar a punição. A punição de Deus aqui é a morte. O homem ia morrer por causa do seu pecado, ele já tinha dito isso, já tinha falado sobre isso. Mas imediatamente ele dá logo um conforto e um meio do homem sair dessa condição de pecado. E qual é essa condição? Ele dá uma promessa. E essa promessa era que a descendência de Satanás, que são quem? Os ímpios, aqueles que vivem em rebeldia, aqueles que vivem contra Deus, eles iam fazer batalha, guerra contra o descendente, a semente da mulher, que é quem? Cristo. Mas essa semente, ele ia pisar na cabeça dessa serpente, mas a serpente ia ferir o seu calcanhar. E aonde foi que aconteceu isso? Aconteceu que o calcanhar do descendente da mulher foi ferido, e aonde ele esmagou a cabeça da serpente? Aonde foi que aconteceu? Na cruz. Os pregos entraram nos pés de Jesus. Mas foi na cruz que Jesus venceu todas as forças malignas e deu a oportunidade ao homem de salvação. E não só o homem, ele deu a oportunidade para que a família que se perdeu em Cristo pudesse se solidificar, ter a base, a restauração. Então Deus cria o homem em pureza, mas o homem cai, mas imediatamente Deus provê meios para que o homem saia dessa condição. E essa provisão é Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo é esse meio. Então, terceiro, a pureza final. Esta é a categoria da glorificação. No fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João diz sobre isso. Quando nós recebermos um corpo incorruptível, um corpo que esteja na mesma sintonia do Espírito que ganhamos,
quando formos glorificados, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versos finais, dizer que a morte foi vencida. Então nós vamos estar num estado de glorificação, de pureza. No céu não habita pecado nenhum. Não entra nenhum pecador. Nada de pecado entra no céu. Os puros estarão lá. Nós vamos dizer por que esses puros estarão lá. Pela graça de Deus. E a pureza posicional, que é exatamente por essa, que a palavra de Deus vai mostrar. Esta é a pureza que temos agora, atribuída pela justiça de Cristo. Então, quando Deus olha para nós, olha para o pecador, Ele não vê a minha própria justiça. A minha própria justiça, a palavra de Deus diz que é como trapo de imundície. Como é que é o trapo de imundície dentro do conceito do Antigo Testamento? Tinha duas maneiras de vermos a justiça dos homens. Como era? Primeiro, quando você pegava um leproso e você enrolava um pano na pele dele, a atadura na pele dele, e quando tirava, ficavam os pedaços de carne agarrados àquela atadura. Assim é a sua justiça perante Deus. Suja, imunda, podre. Também acontecia que lá no Antigo Testamento, quando as vestes dos homens envelheciam, as mulheres faziam o absorvente delas. Então, aquele sangue pisado que era tirado, ali é igual à justiça do homem, impuro. Então, todo homem diante de Deus, com a sua própria justiça, ele é impuro perante o Senhor. E quando Deus olha para nós somos salvos, não pela nossa própria justiça, que ofende a Deus. Nada nós podemos fazer, porque nosso pecado, a nossa transgressão foi contra o Senhor. Logo, a nossa pena foi contra um Deus eterno. Logo, a nossa pena é uma pena eterna. Nós não podemos pagar. Só um Deus presente, só um Deus encarnado, que é Jesus Cristo, que pôde pegar na nossa mão e também pegar na mão de Deus, fazer essa mediação entre Deus e o homem. Jesus Cristo fez isso. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de outro, a justiça de Cristo. Nós somos salvos pela justiça de outro, a justiça de Jesus Cristo. Nós gostamos, às vezes, de querer fazer alguma coisa para compensar os nossos pecados e principalmente os nossos pecados impuros. Nós enganamos a nós mesmos às vezes, mas nós só somos salvos. Deus só aceita uma justiça, a justiça de Cristo. Qualquer que seja o meio, uma pedra na cabeça, arrastar uma cruz, carregar um tronco na cabeça para o resto da vida, uma panela quente na cabeça, isso não agrada a Deus. Por mais caridoso que eu seja, isso não vai me levar à salvação. Porque Deus só aceita um meio, a justiça de Jesus Cristo, do seu Filho amado. Porque Ele é Deus, Deus humano, Deus divino humano. Aqui é que faz essa mediação, Ele é o juiz arbitral. Ele faz essa mediação e resolve essa demanda que existe entre o homem e Deus. Então, a pureza posicional, esta é a pureza que temos agora atribuído pela justiça de Cristo. A palavra de Deus fala acerca disso, acompanha acerca do que eu estou falando. Então, pureza também prática, a palavra de Deus fala sobre isso. Apenas Deus conhece a pureza primitiva, como eu falei. Apenas Deus pode conceder a pureza criada. Algum dia Deus concederá a todos os santos a pureza máxima. Mas agora nós somos desafiados por Deus a nos purificar, como diz Coríntios. Vamos abrir lá esse texto de 2 Coríntios. Vamos ver como a palavra de Deus nos ensina nessa questão. Deus desafia. No momento em que nós fomos salvos por Jesus Cristo,
Deus nos deu santificação. Lembra daquele pote lá que está derramando água na piscina, né? Tem um potezão assim, desce a água. Nós somos um vaso. Na salvação, Deus nos santifica, nos deixa pleno pela boca. Mas existe a santificação, que é um processo que nós trabalhamos também. Nós lemos a palavra de Deus, nós crescemos nessa salvação. Isso é o quê? É o transbordar do pote. Lembra? É o transbordar. Encher do Espírito Santo é transbordar, é pegar a vassoura da palavra de Deus, varrer o nosso coração. Aquilo que não agrada a Deus é varrido para fora com a palavra do Senhor da nossa vida. Isso é santificação. Então, uma das questões é exatamente isso. Agora nós somos desafiados por Deus a nos purificar, nos santificar. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, vai trazer essa ideia. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Nós vivemos como os gentios no mundo, nós somos o povo que não somos judeus. Então Deus estende salvação não só para judeus, agora a igreja é constituída de judeus e gentios. Nós vivíamos no mundo sem esperança, não tinha esperança para nós. Nós vivíamos no mundo sem a promessa, não tinha promessa para nós. Mas agora nós temos. E nós devemos agora, através de Jesus Cristo, trabalhar isso, através da sua palavra, trabalhar isso na nossa vida. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como de espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. A palavra diz que o princípio da sabedoria, Provérbios 7:1, é o quê? O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. O Senhor ajuda o seu povo, santifica eles no momento da salvação, mas Deus quer que a gente possa transbordar. Lembra como é que acontece no açude que está enchendo? Trazendo aqui uma figura para vocês que vocês conhecem. Um açude que está já há muito tempo sem sangrar, o que é que tem dentro dele? Tem todo tipo de podridão, de sujeira no seu porão. Mas quando começa a chover, nas sangrias vai sair todas as sujeiras. No momento da nossa conversão, Deus tira de nós. Mas no dia a dia, no decorrer da nossa vida, no decurso da nossa vida, as impurezas vêm. E Deus quer que a gente possa transbordar da sua palavra, do Espírito, nos santificando, nos purificando com a palavra de Deus. É um trabalho contínuo, é um trabalho diário na nossa vida. Pecados, às vezes, que nos escraviza, e o ministério de Jesus Cristo, Isaías vai dizer que um deles é quebrar as correntes que nos algemam, as que nos torna presos a alguns pecados. O ministério de Jesus Cristo é esse na nossa vida. Tem alguns pecados dentro de nós que têm horários, impureza que tem horários. Às vezes, alguns jovens, aonde é que vem e quando vem esses pecados? Às vezes pela manhã, né? Quando está deitado, sem fazer nada, naquela preguiça, vem os pensamentos maus. Eles se tornam ali escravos daquela situação. Escravos, às vezes, muitas vezes, homens escravos da corrupção. Dinheiro oferecido ali para fazer o que é errado, o que não convém. E às vezes se torna uma escravidão. E a palavra de Deus está dizendo, olha, tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos. Nós possamos nos agarrar a ela, tirar elas, todas essas coisas que não convêm da nossa vida. Aqui é o que nós chamamos do despojar e revestir. E o que é despojar e revestir? É tirar a roupagem velha. Aquilo que não agrada a Deus e vestir agora uma nova roupagem. Uma roupagem de santidade que agrada ao Senhor. Né? Então, segundo, o sentido bíblico da palavra pureza. Vamos ver aí o que é que a Bíblia fala sobre isso.
Primeiro, sentido comum da palavra. A palavra grega usada aí é casaros. Casaros. Tem vários significados para ela. Vamos ver quais são os significados. Primeiro, era usada para designar a roupa suja que foi lavada. Então, as vestes sujas que agora foi lavada, passada ali um sabãozinho bem, aqui boazinha, e foi lavada, deixada bem limpinha. Também tem um outro sentido, era usada para designar o trigo que tinha sido separado da palha. Isso nós temos dentro de uma figura muito boa no interior, né? A linguagem bíblica às vezes é muito interiorana. Quem é do interior às vezes entende até com rapidez a linguagem bíblica, né? Você lembra de como é que a pessoa separa o arroz, né? Depois de pilar o arroz, depois de pilar, você tira o arroz e solta o grão, a palha vai embora, o vento leva e o grão desce. Então, essa palavra também tem essa ideia de separar a palha do grão. Pureza tem essa ideia. Com o mesmo significado era usada para... Desculpe aí, acho que houve aqui Tá, aí voltou? Ok. Tá no 3? Segundo, Ana Lídia. Certo? Então era usada para designar o trigo que tinha sido separado da palha. Com o mesmo significado era usado para um exército do qual tinha sido eliminado os soldados medrosos, os covardes. Também tem essa ideia de tirar, despojar, de deixar de lado aquilo que não presta. Né? Terceiro, era usada para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado mediante a adição de algo sem mescla, sem mistura alguma. Era essa palavra também. Pureza também tinha essa ideia de, hoje em dia nós podemos usar gasolina batizada com água. Também leite, aqueles que vendem leite, às vezes botam água dentro do próprio leite. Então, a pureza significa isso, puro, leite puro, sem nenhuma mescla, sem nenhuma mistura. Quer dizer isso. Quarto, era usado para o ouro puro, sem escória, sem sujeira nenhuma. Nosso ouro, né? À medida em que faz ouro 18, mas existe a ouro 24, quanto maior o quilate do ouro, também se tira a impureza do próprio ouro. Ele se torna um pouco mais maciço, mole, mas ele se torna também mais puro. Então, pureza significa isso, né? Totalmente tirando o que é sujo, o que é de impuro, tornando agora totalmente algo limpo. Totalmente. Essa é a ideia da palavra. Então, o sentido bíblico da palavra, né? A palavra limpos significa destituído de hipocrisia. Então, muitas pessoas que vivem nesse estado de impureza, um dos primeiros pecados que aparentemente surge na vida dela é a hipocrisia. É viver uma vida mascarada, uma vida dúbia, com pensamentos, ações de enganar, às vezes a si mesma, a esposa, a sua comunidade, a sua igreja. Então, limpo significa isso, destituir de hipocrisia, uma devoção não dividida, como diz Salmos 86:11, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Nada mais, só o teu nome, Senhor, só a ti. Meu coração não está dividido com nenhuma outra coisa, somente é teu, não é do ídolo, não é do meu pecado, é do Senhor, é o meu coração. Limpo significa exatamente isso. Segundo, destituído de contaminação, sem mácula, puro, íntegro. Como diz Hebreus
buscai a santificação, sem a qual ninguém pode ver ao Senhor. Ninguém verá ao Senhor. Então, a ideia de limpeza, de pureza de coração é exatamente isso. A palavra de Deus tem um padrão altíssimo para os seus santos, para o seu povo. E você diz, sim, pastor, será que eu vou conseguir fazer isso? Sim, Deus não nos daria algo, não ia pedir algo do seu povo se Ele não pudesse fazer isso na nossa vida. Agostinho disse isso. Ele disse, Senhor, se o Senhor deseja que eu seja santo, me dê forças, me dê poder para que eu seja. Faça isso na minha vida, Senhor. Eu não posso com as minhas próprias forças, mas o Senhor pode fazer isso, e o Senhor deseja fazer isso, e o Senhor tem me dado as ferramentas necessárias para que isso possa acontecer. O Senhor tem me dado a sua palavra, o Senhor tem me dado o Espírito Santo. O Senhor tem me dado toda a armadura de Deus, para que eu possa lutar contra as forças do mal. Então, obrigado, Senhor, por isso. Eu posso fazer isso na dependência de Deus, pela graça de Deus. Muitas vezes, nós estamos vivendo uma vida assim de hipocrisia, de engano, porque nós não tomamos resoluções, porque nós não conhecemos a palavra de Deus e nem queremos, porque nós amamos o pecado. E nós precisamos tomar resoluções na nossa vida de acordo com a palavra do Senhor, e trabalhar isso, porque é isso que Deus quer, porque sem a pureza de coração não veremos a Deus. Pureza significa isso. Então, uma terceira razão, razões para termos um coração puro, vamos ver. Por quê? Primeiro, porque esta é uma ordem de Deus. Deus quer que o seu povo seja santo. Deus deseja que o seu povo seja puro. A palavra de Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. É uma ordem do Senhor, porque esta é a vontade de Deus também. A vossa santificação, Tessalonicenses vai dizer isso. Pode não ser a expressa vontade de Deus, que você seja rico, que você possua muitos bens, mas é claro a vontade de Deus para que você seja um homem puro, um homem santo. Como é que eu sei, Senhor? Como é que eu sei, pastor? Que se isso é a vontade de Deus para a minha vida, Deus expressa isso na sua palavra. Tem questões que não precisa ter ninguém para interpretar, só lendo a palavra de Deus nós já sabemos a sua vontade. Quando eu vejo na palavra do Senhor, o Senhor não deseja que nenhum homem, nenhuma mulher se divorcie, um casamento se destrua. Então, eu estou num dilema com minha esposa, eu pergunto, como é que eu sei que esse é o homem da minha vida? Como é que eu sei que essa é a mulher da minha vida? Deus deseja isso, Deus já disse. Um jovem que quer namorar com uma moça que é descrente, uma moça que não tem o coração ainda do Senhor, pastor, eu vou ganhar essa pessoa para Cristo. Não, Deus já disse a sua vontade, que não há associação entre crente e descrente, entre ímpio e crente. Deus já disse a sua vontade. Não tem mais como barganhar com Deus. A vontade de Deus é clara, está expressa na sua palavra. O que foi que Deus disse a Moisés? Moisés, você não vai entrar na terra. Na terra, nem você nem Arão, na terra que eu prometi. A Abraão, você não vai entrar. E Moisés disse, Senhor, foi o teu povo que me fez pecar. E de fato foi. Mas Moisés não glorificou a Deus naquele momento. Moisés, um homem que andou com Deus, nenhum profeta do Antigo Testamento viu a Deus se manifestando como Moisés viu. Mas quando Moisés ora, quando Deus expressa a sua vontade para Moisés, Moisés ora pedindo, Senhor, deixa que eu veja. E Deus diz, basta.
Minha vontade é essa. Obedeça, se submeta à minha vontade. Quando Paulo diz, Senhor, afasta de mim esse espinho, o que foi que Deus disse? Basta. A minha vontade é essa. Então, não tem como barganhar a vontade de Deus. Deus expressa a sua vontade. E uma das questões que Deus demonstra é que nós sejamos, o seu povo seja puro. Né? E as razões que nós temos para... Aí está aí. Todos esses textos que nós podemos ver. Segundo, porque a pureza é o propósito da nossa eleição. Existe um dilema muito grande nessa questão da eleição. Nós temos ensinado acerca da eleição da nossa igreja para que as pessoas não vou tratar acerca disso, porque daria uma outra conferência, mas o que nós temos dito é que a eleição é algo que Deus determinou lá na eternidade, a própria Trindade, o conselho de Deus determina isso, então é difícil nós entendermos o que eles fizeram lá na eternidade. Mas é possível entendermos o que Deus fez aqui. Então nós podemos compreender o plano da salvação na nossa vida pelo chamado. Deus vai trabalhar no chamado, vai trabalhar na regeneração, vai trabalhar na santificação, e todo esse processo nós vamos entendendo até chegar lá na eternidade. Então, amados, a pureza faz parte disso, do chamado de Deus, do plano de Deus. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Santos, separados da perversidade e do mal. O crente não peca porque tem vontade de pecar. O crente, ele peca porque ele tropeça, né? Esse mundo tem as armadilhas, nesse mundo, o mundo está contaminado, então é um acidente o pecado na vida do cristão, do homem de Deus, do povo de Deus. Eu não declaro contra Deus com punho cerrado quando me levanto pela manhã dizendo, eu vou pecar hoje, Senhor. Porque um homem que foi regenerado pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, lavado, purificado, recebido uma nova natureza, jamais faria isso. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. Não pode, não faz parte da nossa própria natureza. Deus nos escolheu não por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Não foi por causa da minha justiça, não é porque eu sou bom, mas foi pela justiça de Cristo para que eu pudesse viver as pegadas do Senhor Jesus. Para que eu pudesse seguir as pegadas do Senhor. Então Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. A não ser que você seja santo, você não terá nenhum sinal da eleição sobre a sua vida. A não ser que você seja santo, você não terá nenhum sinal da eleição na vida. Se você não é um homem de Deus, se você não foi eleito pelo Senhor, se você não foi predestinado pelo Senhor, então justifica você viver na vida, na porcaria lá, né? Porque a palavra de Deus fala sobre essa questão. O camarada pega um porco, lava ele, passa um perfume aí da Boticária aí, não sei nem como é que é, bota talco nele, dá uma penteada nele, depois limpa ele todinho e solta ele corre para onde? Corre para dentro de casa? Ele corre para onde? O porco. Depois de todo perfumado, talco, penteado, fez o cabelo dele, cortou o rabinho dele, tudo, fez tudo, deixou ele todo bem legalzinho. Quando solta ele, vai para onde? Para a lama. Por que ele vai para a lama? Porque essa é a natureza dele. Ele gosta de lama, ele gosta da podridão. Mas um homem que foi regenerado segundo Jesus Cristo, que recebeu uma nova vida, ele não gosta da podridão. Eu fico pensando, o próprio
Hebreus vai mostrar que Jesus teve que, passar aquele momento de adaptação aqui ao viver com os homens, em vários sentidos ali. Cheguei, não tenho uma vida de rico, nem vivo uma vida miserável, mas eu evangelizando numa favela, cheguei lá, vi um homem escamando um peixe dentro de um buraco de lama. Para mim aquilo ali foi um choque. Eu ver aquela situação toda, aquela maneira de vida daquela pessoa. Imagine o próprio Deus encarnado, saiu da presença dos seus anjos santos, um deles dizem constantemente, santo, santo, santo é o teu nome, e vem morar com um povo impuro, sujo, um povo que só tem prazer em desagradá-lo. Que situação pesada, mas Ele mesmo assim quer restaurar, mesmo assim Ele quer que nós tenhamos uma vida diferente. Então, por que a pureza é o propósito da nossa redenção? Todo homem que foi salvo tem que viver nesse estado, buscando a sua santificação. Cristo nos remiu, não no pecado, mas do pecado, para purificar um povo totalmente seu. Está aí o texto bíblico, se você gosta de anotar, anote para não esquecer. Cristo morreu não apenas para nos livrar da ira, mas também do pecado, que nos escraviza, que nos humilha, que nos torna homens e mulheres, às vezes, totalmente inclinados para coisas que desagradam a Deus, que não é digno nem falar no meio do povo do Senhor. Deus quer nos livrar disso. E um desses pecados é o quê? É a impureza, a pornografia, a perversão nessa área. Deus deseja fazer isso, esse é o propósito de Deus. Quarto lugar, porque nós devemos ter um coração puro. Por quê? Por que isso? Primeiro, devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. Eu deveria ter colocado em primeiro lugar Deus, mas quis colocar assim. A Bíblia diz que para os puros, todas as coisas são puras. Então, quando nós, o povo de Deus, tem uma visão pura das coisas, tem uma visão correta das coisas, isso nos faz bem também. Jó fez aliança com os seus olhos, de como olhar para uma mulher. Tem homem que vai às vezes andando na rua, passa uma mulher e ele só falta quebrar o pescoço, olhando para a mulher. Aquilo é o quê? Sistema de cultura totalmente impuro. Também, eu tenho dito para minha esposa, a maioria dos acidentes que acontecem, às vezes de trânsito, é exatamente homens ou mulheres olhando dentro do carro, perde a atenção e pá, bate. Então a pureza lhe preserva também. Ela cuida de você também, do seu corpo, do lugar onde Deus quer estar, do santo dos santos. Ela lhe preserva de pecados, de doenças. Ela preserva você. Deus, esse é um dos motivos porque nosso coração deve buscar a pureza. Segundo lugar, ainda só nesse texto, as suas ofertas devem ser puras. Tudo que nós apresentamos a Deus deve ser puro. Um coração puro, contamina tudo o que, na verdade, um coração impuro, contamina tudo o que faz. Suas obras são obras mortas, como Hebreus diz. Então, se você tem um problema com o irmão, às vezes de inveja, problema às vezes de intriga, quando vai colocar a sua oferta lá, o que é que Deus diz? Acerta primeiro, olha o que é que Deus diz, acerta primeiro. Deus não está interessado na oferta do seu dinheiro, Deus está interessado em que você resolva o seu coração. Deus se interessa pelo seu coração. Então, quando nossas mãos impuras tocam nas coisas, elas também tornam as coisas impuras.
E Deus deseja que todo o nosso ser seja puro. Segundo lugar, nós devemos ter um coração puro, por amor a Deus. Agrada a Deus. Deus é santo. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não há comunhão das trevas com a luz, e Deus é luz. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59. Então, amados, por amor a Deus, os homens não estão vendo, mas por amor a Deus, eu devo purificar os meus olhos, as minhas mãos. Tem dinheiro ali que não é meu? Então, não é meu. Eu não devo pecar, não devo pegar, não devo roubar. A palavra de Deus diz essa questão de vestir e despojar, e revestir e despojar. Ele fala sobre a questão de lançar a mão sobre as coisas que não são nossas. De olhar para as coisas de forma impuras. De uma outra perspectiva, devemos purificar a nossa vida. Resoluções bíblicas, nós devemos tomar nessas questões também. Terceiro lugar, devemos ter um coração puro, porque é isto que nos torna parecido com Deus. Adão foi muito infeliz quando ele quis ser igual a Deus em sua onisciência. Adão foi infeliz quando Satanás ofereceu para ele: sereis igual a Deus. E ele quis ser igual a Deus. Então, isso foi um pecado terrível que ele cometeu. Então devemos ser igual a Deus, não no seu poder, na sua soberania. Nós devemos ser igual a Deus em santidade, porque Ele deseja que nós sejamos assim. Essa é a sua vontade. A imagem de Deus em nós consiste em santidade. Se não formos santos, o Senhor não dirá: eu nunca vos conheci. Saibam disso. Se você não tiver essa marca da justiça de Cristo que lhe cobre, Deus nunca lhe reconhecerá. Nunca. Como ter um coração puro? Como eu posso alcançar, pastor? Primeiro, observando a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura. Ela nos lava. Ela nos limpa. Ela varre de nós toda a impureza. Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Está lá João 17. A palavra é como o espelho que mostra a nossa impureza e como a água que nos lava da impureza. A palavra de Deus mostra aqui, está vendo? A lei de Deus mostra: olha, tu está pecando. Olha onde está o teu pecado. Toma resoluções. Olha a graça de Deus. Deus te perdoa. Como é que diz 1 João 1,9? Como é que diz 1 João 1,9? Vamos dizer todos juntos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo a perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda. É só algumas? Todas. E sabe o que é confiar que Deus vai me purificar de toda a injustiça? É saber que a graça de Deus também me conforta. É saber que tem pecados na minha vida que me acusa, tem Satanás que me acusa, mas eu devo confiar que a graça de Deus cobre todas essas coisas. E através da sua palavra, ela me orienta e eu mudo o curso da minha vida. Eu mudo porque a palavra de Deus me direciona. Veja, é ser puro, é seguir o padrão da palavra de Deus, banhando-nos nas lágrimas do arrependimento. Como eu posso ter um coração puro? Mostrando um verdadeiro arrependimento. Pedro, ele maculou-se com o seu pecado, negando a Jesus, mas as suas lágrimas de arrependimento lavaram a alma
Maria Madalena lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Com suas lágrimas ela lavou o seu coração e os pés de Jesus. Arrependimento também mostra a comoção interna dentro de nós. As lágrimas é aquilo que o coração decide, é aquilo que os nossos olhos espirituais viram, a nossa perversidade. Nós mostramos profundamente que nós queremos mudar, que nós precisamos da ajuda de Deus, e nós nos derramamos humilhados na presença do Senhor, dizendo: Senhor, muda o curso da minha vida, muda a direção da minha vida. Eu não posso mais viver nessa escravidão. O Senhor não me chamou para isso. Cuida de mim, Senhor. Esse pecado quebra minhas forças. Esse pecado não deixa eu servir ao Senhor em todo o meu coração. Esse pecado me faz trair a minha esposa. Esse pecado faz com que a esposa não abrace aquilo que Deus quer para a vida dela. Esse pecado faz com que o jovem se distancie do Senhor, que ele não use a sua força para o serviço do Senhor. Nós devemos se derramar diante de Deus. Senhor, cuida de mim, me levanta. Cuida do meu coração. Nós queremos confiar no Senhor nesse momento. Então, como ter um coração puro? Terceiro, purificando-nos com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a fonte de purificação. Seu sangue nos limpa de todo pecado, como João diz em sua carta. De todo pecado. O Senhor nos lava por completo. Não há nada que possa acusar. Nós temos um sacerdote que está à direita de Deus Pai, que vive para sempre, cuja lei não pode mudar, porque ele não pode morrer. E ele vela por mim todos os dias, para que eu permaneça em pé, para que eu possa ficar em pé, não pelas minhas forças, mas pelas forças dele, pela oração dele, como ele ora lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal. Ele orando por nós, pela igreja também. Então nosso sacerdote não morre, a lei não pode mudar. Ele vela por mim, ele vela por você. Amados irmãos, que bênção é pertencer ao Senhor. Como posso ter um coração puro? Recebendo a purificação do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo, e o fogo tem uma natureza purificadora. Ele refina, limpa os metais, ele separa a escória do ouro. O Espírito é comparado ao vento. O vento purifica o ar. O Espírito é comparado à água. A água limpa. A dependência do Espírito Santo. Lembra do que aconteceu lá no Evangelho de João, capítulo 14? Jesus disse lá: olha, eu vou. E os discípulos: nós vamos ficar órfãos? Jesus: não, vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei um outro. Outro é alos, no grego. Que significa o quê? Um outro igual. Um outro da mesma natureza. Um outro da mesma essência. E ele vai estar ao seu lado. Ele nunca vai deixar você. Ele nunca vai lhe abandonar. Você vai estar lá triste, tristonho. Olha, meu esposo me deixou, meu esposo me abandonou. Aconteceu uma catástrofe na minha vida. Eu estou acabado, eu estou arrasado. Mas o Espírito nos assiste. Ele está ao nosso lado. Abra lá em João 14. Abra lá em João 14 e veja o que Jesus disse aos seus discípulos naquele momento, né? O Senhor dando a promessa a eles. Olha o versículo 16. Ele primeiro começa dizendo: não se turbe, capítulo 14. Não fiquem preocupados. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E então, na casa de meu pai há muitas moradas. Agora eu passo pelo versículo 16.
E aqui, depois da preocupação dele, Jesus explicou tudo, e aí ele firma a promessa, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Essa palavra outro, que existe duas palavras no grego aí, depois vocês perguntam, pastor Líbano, hétero e água. E água quer dizer aquele que é igual, que tem a mesma essência. Hétero é diferente, que tem a natureza diferente, essência diferente. Você gosta de um sexo oposto. No caso, uma mulher, graças a Deus, todo mundo é assim aqui. E o homem também. Né? Então, você é um heterossexual. Mas aqui, ele está dizendo outro. Tanto aparece essa palavra aqui, como também em Gálatas. Um outro que tem a mesma essência, a mesma natureza. Então, Jesus está dizendo, eu vou enviar alguém igual a mim para estar perto de você. Quando? Aonde? Todo momento da tua vida, na dor, na tristeza, na alegria, Ele vai estar ao teu lado, cuidando de você, lhe fortalecendo, dando a mão, intercedendo por você, traduzindo as suas orações. O Espírito Santo vai fazer isso. Então o Espírito é comparado a isso. Ele trabalha na nossa vida porque o ministério dele é assim. Ele tira de nós o que? Ele nos mostra os pecados que ofendem a Deus. Ele nos limpa, Ele nos varre, Ele nos abre os olhos, Ele nos adverte, Ele nos ilumina a mente para compreendermos as grandezas de Deus. O Espírito de Deus faz isso. 5. Clamando a Deus por um coração puro. Lembra que eu disse sobre Agostinho? Ele ora a Deus. Então, quem pode, a palavra de Deus diz, quem pode tirar uma coisa impura quem pode tirar uma coisa pura de um impuro? Está aqui, esse texto, versículo 4 do capítulo 14 de Jó. Quem pode? Deus pode. Uma vez saiu uma matéria do Mactas, dizendo que o cara aderiu a uma religião, os muçulmanos, para poder mudar a sua personalidade. Mas quem pode mudar a personalidade do homem? Só há um que pode. Sabe quem? Jesus. Só Ele pode mudar. Tem uma barata satânica ali, passando por ele. Mate ela. Muito bem. Matou? E foi um homem, não foi? Olha aí o mandato de Gênesis. Então lembre disso, meus amados. Meus amados irmãos. Deus pode purificar. Só Deus pode. Devemos orar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós, o povo de Deus, devemos lutar em oração como Jacó. Devemos derramar a nossa alma como Ana. Jacó lutou. Senhor, eu não te deixo sair enquanto o Senhor não me abençoar. E Ana se derrama na presença de Deus. E Deus ouve. Faça isso, meu jovem. Faça isso, meu Senhor. Faça isso, minha senhora. Faça isso, pai de família. Se você quer agradar a Deus, você tem que tomar essas decisões na sua vida agora. Tome essas resoluções. Peça que Deus lhe abençoe. Que Deus restaure a sua vida. Que Deus trabalhe na sua alma. Faça isso. Vamos orar. Vamos pedir a Deus isso. Ele pede para a gente orar, né? Ele pede para que a gente possa buscar a santidade.